amigos, começa mais um podcast bíblico, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o espaço onde estudamos mais da palavra de Deus, revelação bíblica, e como você já sabe, já pode até abrir a sua Bíblia Sagrada em Provérbios, e hoje no capítulo 29. Vai ser um estudo muito interessante, é um total aqui, são na verdade 27 versículos, e vai ser bênção para a sua vida. Se você está nos acompanhando pela TV ou pelo nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, de onde quer que você esteja nos ouvindo, seja muito bem-vindo ao podcast bíblico. E além de você ir de casa que sempre está conosco, estudando e aprendendo mais sobre a palavra de Deus, aqui nos estúdios estou tendo a honra de receber mais uma vez o pastor Ednilson. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Júlia, obrigado, e vai ser uma bênção falar de Provérbios, sempre é uma bênção falar de Provérbios, né? Então, Provérbios 29, a gente vai ver que a bênção de Deus vai chegar até você que está em casa aí, e é um prazer para mim, Júlia, estar aqui, é um prazer imenso estar mais uma vez aqui com vocês, para poder, então, compartilhar um pouquinho do que Deus tem dado para a gente. Amém. A gente que se sente honrado em receber o Senhor mais uma vez aqui. Para quem não sabe, fique ciente agora sobre o programa Conexão que o pastor Ednilson apresenta. E pastor, fala um pouquinho mais sobre esse programa. Lá não é um capítulo da Bíblia, mas são temas, né? E a visão bíblica, teológica a respeito daquele tema, os temas marcantes, aonde a pessoa pode assistir, fica à vontade. Então, o Conexão, ele veio para trazer temas polêmicos mesmo, né? E a gente tenta trazer esse tema para dentro da Bíblia Sagrada, para mostrar a vocês que tudo tem solução, né? Que vale a pena, com Deus, você tem como viver melhor, mesmo diante de tantas situações que a gente vê o mundo, né, hoje em dia, como está. Então, a gente traz todos esses temas que a gente vê as pessoas passando, de crises, de problemas de guerra, de saúde, enfim... É tão variado, né? São vários temas e é bem interessante, porque o nosso programa também tem esse jeito mais despojado de falar, né? Sim. A gente tenta minimizar, digamos assim, mas falar a realidade, né? A gente fala a realidade, traz para a palavra, mas tentando minimizar, que às vezes o tema é tão grave, tão pesado, a gente fala de estupro, fala de violência doméstica, de feminicídio. Mas o cristão precisa saber se posicionar, saber o que a Bíblia fala a respeito. Exatamente, tem sido uma bênção muito grande, o retorno tem sido muito bom. Isso aí, você não pode perder. Você quer uma conexão com a verdade? Então, liga ali no programa com o pastor Ednilson, que Deus vai falar com você e vai te preparar. A gente tem que dar ferramentas para o Espírito Santo poder usar as nossas vidas. O cristão tem que saber se posicionar também, isso é muito importante. E quem também está conosco no dia de hoje, primeira vez, pastor Tiago Pena está conosco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana Júlia. Deus abençoe, tá? Muito obrigado pelo convite. Pastor Ednilson, meu amigo, meu irmão, gente boa demais. Pessoal, que Deus abençoe a sua vida, que seja algo proveitoso para vocês, algo edificante para a glória do Senhor. Amém, pastor. E o senhor também apresenta o programa Palavra Urgente. Sim. Qual que é a temática, a temática do programa, do que o senhor fala e aonde passa também para a pessoa poder assistir? Eu sou alguns dos apresentadores, né? São vários pastores que apresentam. O Palavra Urgente, ele passa na Rede TV todos os dias. É de segunda a sexta-feira, não de segunda a sábado, na verdade. De segunda a sábado, passa na Rede TV 4h40 da manhã e passa também no canal das igrejas, 1h30 da tarde. E nós temos como base desse programa as novelas da vida real, que é vinculado no programa Show da Fé do Missionário. E através dessas novelas, nós conseguimos levar a palavra de Deus para o telespectador. Perfeito, você não pode ficar de fora dessa também. É programação de sobra aí para poder abençoar a sua vida. E aqui no podcast, a gente estuda um capítulo por dia e estamos nessa meta aí de ler a Bíblia toda juntos aqui no programa, no canal CJC. Bom, vamos começar esse estudo, mas antes eu quero pedir para o pastor Ednilson dar aquela bênção toda especial para a gente, apresentando esse momento ao Senhor e convidando o autor da Bíblia Sagrada para estar aqui ao nosso lado, nos dando a interpretação correta. Por favor, pastor. Amém. Amém. Vamos lá. Senhor Deus, nós entramos diante de Ti e apresentamos o programa ao Senhor. Tudo que vai ser falado aqui dentro da Tua palavra para alcançar os corações de maneira muito positiva. Quando alguém dá ouvidos à Tua palavra, algo sempre acontece. Eu peço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade de agir em nosso meio aqui e alcançar o máximo de vidas possível para a Tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Muito obrigada, pastor Ednilson. E agora sim a gente pode começar esse estudo maravilhoso. E já vamos para o primeiro versículo. Olha o que vai dizer aqui na Arque. O homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. E na linguagem, na tradução da linguagem de hoje, vai dizer: quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Ou seja, teimosia não agrada o coração de Deus. O famoso quem avisa amigo é, né? Aí a pessoa é repreendida, continua insistindo no erro, vai pagar um preço terrível, né? Porque uma coisa é você insistir na coisa certa, ser uma pessoa determinada, mas Deus já falou que é errado. Deus já usou o seu pastor para te falar que esse caminho é errado, que o final dele é de morte, mas a pessoa insiste, vai dar ruim, né, pastor Tiago Pena? Coisas que são na própria experiência da vida. O pai consegue olhar, a mãe consegue olhar e orientar o filho dizendo: olha, isso não é bom, isso não é um caminho legal, isso não vai acrescentar a sua vida, olha, se comporte melhor, né? Estuda direito. Né? A nossa vida ensina. Eu posso pegar o que eu fiz de errado, as coisas que não deram certo na minha vida, e com essa sabedoria instruir as pessoas. Falar: olha, eu peguei esse caminho, não foi bom. Por que você não faz diferente? Salomão Por que você não faz direito? aqui, Ele fez né? isso. Foi um homem inspirado para mostrar, né? Olha, esse caminho não é interessante. E a gente vê isso constantemente, né? Se tratando de igreja, a gente vê isso constantemente. Não é necessário, como você falou, o próprio pastor diretamente falar, mas o Espírito Santo nos usa do altar para a pessoa falar: caramba, o que eu tenho que fazer? Mas acaba que não faz, né? Sim. Eu acho que algumas pessoas confundem insistência com perseverança, né? Porque a gente dá orientação, a Bíblia dá orientação, o Espírito Santo vem e mostra, e por vários meios, né? Deus tem vários meios de falar com a gente, logicamente que a gente fala pela palavra, né? Sim. E ele vai mostrando, e a pessoa, ela pensa que ela está perseverando. Na verdade, ela está insistindo numa teimosa, coisa, né? que já está, né? A teimosia. A perseverar é quando você está no caminho, e está sendo árduo, está sendo difícil, mas você sabe que está naquele caminho que Deus lhe deu. Então, você sabe que você vai vencer. Aí você persevera, né? Não volta atrás diante de nenhuma resistência e você termina vencendo isso, né? Sim. Tem até um testemunho de um caso que aconteceu lá na igreja, se der tempo, depois eu falo sobre isso, porque eu acho que as pessoas confundem, às vezes, perseverança com insistência. Posso falar? Claro. Então, um irmão lá da igreja, ele foi diagnosticado com os rins, falharam, né? E tornou-se crônico, e os médicos disseram que os rins não voltariam a funcionar, e a gente estava na fé, né? Por ele, né? Ele falou comigo lá na igreja, a gente estava orando, e ele pediu, o médico pediu para colocar ele na fila do transplante. Falou: você tem que transplantar, porque é crônico e não volta mais. Só que ele não aceitou entrar no transplante. O pessoal até ficou meio preocupado, a família, né? Só que agora o rins voltou a funcionar normalmente e nem hemodiálise ele está fazendo mais. Aí você vê que a pessoa está na direção de Deus e persevera. Não é uma pessoa cabeça dura insistindo com uma coisa e todo mundo está falando que está errado. Você vê que funcionou, a coisa foi, e hoje ele está com os rins novinho. Os médicos estão sem entender nada. Não estou entendendo nada. Milagre, né? Não dá para explicar. Né? Porque nem não precisa da hemodiálise. Foi suspenso até a hemodiálise. E, enfim, Deus transplantou, então, né? Deus fez a coisa acontecer. E eu acho que essa é a diferença entre insistir e perseverar. Né? Insistir, você está no caminho mal, errado, é orientado, é exortado, mas a pessoa insiste. E o triste é isso, né? O versículo fala: será quebrantado de repente sem que haja cura. Eu me lembro de um exemplo que o pastor Michael trouxe em um dos programas Fala Amigo, que ele falou da diferença entre um papel e uma caneta. Um papel você dobra de novo e dobra, e se você quiser, ele continua inteiro, né? Mas uma caneta, tenta dobrar ela, não consegue. Se você dobrar, você vai quebrar ela. E é isso que acontece com a pessoa de dura cerviz. Aquela pessoa que, se for tentar dobrar, ela não tem um coração ensinável. Se você for tentar corrigir, ela vai ainda ficar com raiva de você. Então, essa pessoa simboliza a caneta, vai ser quebrado, vai sofrer algum tipo de pena, uma penalidade. E Provérbios está aqui para te livrar, te privar de tudo isso, para você não precisar seguir por esse caminho. Seguindo aqui, a gente pode ver o versículo 2, eu vou ler o 2 e o 4, que diz assim: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. E o 4 que vai dizer: o rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos o transtorna. E ainda na linguagem de hoje,
sempre traz com mais clareza ainda, né? Vai dizer, quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. Eu queria entender aqui, trazendo para um cenário onde a pessoa tem de lidar com aquele que governa e ele é ímpio. Não é uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que aqui cobra impostos demais, né? Pode ser um exige demais, cobra demais, enfim. Como que deve ser a posição do cristão para com uma autoridade, algum governo que está sobre ele, seja no trabalho, enfim. Essa pessoa não é de Deus. Como agir, pastor? Acredito, até um ponto, quando você lia aí eu fiz essa observação. Uma questão é princípios da pessoa, outra coisa são qualidades. Né? Talvez eu olhe para um governante, seja ele qual for, e não enxergue certas qualidades, mas isso não atinge os princípios que eu carrego. Está falando de honestidade. Né? Vamos usar um presidente, um prefeito, um vereador, seja quem for. Aí ele age dessa forma, ele fala dessa forma, ele vive desse jeito. Bem possível que não seja de uma visão espiritual que a gente possui, mas ele tem princípios, ele é honesto. E é isso que a gente espera. O que o cidadão aguarda e espera, e por isso ele se alegra, é de um governante com honestidade. Muitas vezes, alguns anos atrás, a gente ouvia muito isso. O presidente atual, ele fala palavrão. Ok, eu também não falo palavrão. Mas se ele for honesto, o que você prefere? Um honesto ou um desonesto? O que você espera de um pai dentro de casa? Você prefere um pai honesto ou um pai desonesto? A gente tem que observar muito bem isso. Eu sou pai, eu tenho defeitos como pai, eu tenho a certeza que se meu filho João Vitor tivesse sentado aqui, ele ia falar, olha, meu pai tem esse defeito, falta essa qualidade nele aqui, mas o meu pai é um cara honesto. O meu pai é uma pessoa que carrega princípios que estão norteando a vida da gente, que vem da palavra de Deus. Então, por isso que o povo, muitas vezes, fica sufocado, porque a gente não consegue esperar nada de uma pessoa desonesta. E quando falamos sobre o governo, às vezes é muito fácil a gente parar e criticar aquele governo, Verdade. mas ele é apenas um reflexo do próprio povo. A gente fala assim do governador ser honesto, não só no sentido político, mas posições de autoridade sobre a nossa vida. Muitas vezes a gente age daquela mesma forma, não é verdade? Porque o povo, aí trazendo novamente para o contexto político, o povo, ele está apenas refletindo no seu governante aqueles princípios que ele deseja. É muito fácil a gente apontar e falar que ele é corrupto, mas na hora que, para você se livrar de uma multa, o policial dá uma opção, e aí a pessoa chega até a cogitar essa opção. Se essa corrupção me traz privilégios, é bom, né? Pois quando me dá prejuízo, não serve. É fácil quando me também. Traz privilégio, é bom. É fácil a gente apontar só para o governante, sendo que o povo, às vezes, tem essa mesma conduta, né? É interessante, porque você viu o Salomão falando isso, né? Justo o Salomão que meteu imposto em todo mundo lá. E quando o filho dele chegou, foi pedido pro filho dele diminuir os impostos. O filho dele falou que você é pior do que o meu pai ainda. E terminou dividindo Israel. Acho que ele não leu Provérbios, né? Ou leu e ignorou. Ou tava no coração, ele não tinha escrito ainda, não jogou no papel ainda, né? E ele percebeu depois, né? De repente, não sei o que aconteceu, mas é interessante ver o Salomão falar sobre isso. Sim. É interessante porque o povo sofreu no tempo dele com isso. Depois veio o Roboão e piorou ainda mais. E o reino dividiu, né? Ele terminou se dividindo com isso aí. Foi um dano que aconteceu com Israel por causa do imposto exacerbado, né? Acima da média. A gente vive isso até hoje, eu acho que isso é desde sempre, né? Desde sempre, infelizmente. Eu estava lendo o versículo 14, posso falar o versículo 14? Pode, é o mesmo capítulo que nós estamos estudando, sim. Que diz assim, o rei que julga os pobres, conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. Então, esse versículo fica quase que um recado para os governantes de hoje, né? Aprenda a governar os pobres, aprenda a governar para os pobres, né? Aprenda que, poxa, não tem como você cobrar o mesmo imposto de uma pessoa multimilionária, de uma pessoa rica e o mesmo índice de imposto para o pobre, né? Encontre meios para que o pobre seja menos sufocado. Né? Ele diz aqui que se o rei consegue julgar os pobres conforme a verdade, ele vai firmar o trono dele para sempre. Para sempre. Eu até vejo, às vezes, em alguns
nos governos, em alguns governos, né? Pessoas até se voltando para esse lado, na intenção de permanecer no poder. Mas não é um trabalho que você vê que é consistente para ajudar o pobre. É só para ter para tirar da pobreza. Para tirar deles algum benefício na próxima eleição, de repente, né? Então, é o diabo invertendo tudo, né? Esses dias eu falava na igreja que o diabo é o maior manipulador. Ele começou ainda quando era Lúcifer. Anjo de luz manipulou a mente de 1/3 dos anjos do céu. Aí essa pessoa acha que, não lendo a Bíblia, ela tá de boa. Se 1/3 dos anjos... foi manipulado por ele facilmente, Exatamente. Ou seja, a gente precisa conhecer a palavra para você não ser manipulado. Mesmo estando na igreja, sendo crente, batizado e tudo mais. E nós, pastores, inclusive, que conhecemos um pouco mais, digamos assim, também, se a gente não vigiar, nós somos manipulados e, de repente, começamos a concordar com coisas que não... na verdade, mais oprime do que liberta. É verdade. E sobre governos, autoridades, Provérbios fala muito sobre isso. A gente viu em Provérbios 28 esse tema sendo bem recorrente também. Ou seja, são assuntos variados, tudo para a gente poder estar preparado. Mas mudando agora o assunto, né? Porque Provérbios traz vários assuntos. Eu queria falar sobre o Provérbios 29, versículo 8 e o 11, que vai dizer assim na Arque: os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. E o 11 vai dizer: um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. E para finalizar, né, que eu vi aqui também, que eu marquei o 22, que é dentro desse tema. O homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Falando sobre essa ira, sobre esses momentos de fúria que de repente essa pessoa pode estar enfrentando. A gente vê que a sabedoria, ela vai falar para encobrir. O que seria encobrir, pastor Tiago Pena? Trazer uma tradução do 22 para você. Sim, que fala sobre o gênio da pessoa, pessoa de gênio mau. Personalidade forte. Misericórdia, demais. né? É difícil demais. É difícil a gente lidar com pessoas geniosas, pessoas que estão sempre cheias da razão, cheias de si. É uma pessoa altiva. Ela não aceita ouvir o contraditório. Ela quer estar certa e, infelizmente, para ela vai estar certa em qualquer situação. E aí volta o exemplo da caneta, vai ser quebrado. Vai ser quebrado. Não, interessante. De repente. Que não tem depois como consertar. A gente fala muito isso. Não tem depois como consertar. Não adianta você depois ficar com a mentalidade, não, mas Deus vai operar um milagre. A Bíblia está dizendo que existem coisas, então, que não vai ter nem milagre para isso. Você vai ver a situação acontecendo, ela vai acontecer. E depois você vai ter que viver com aquilo ali. Não o resultado. Cura, né? Não haverá cura. Não vai ter o que você espera. Você vai buscar, mas foi o resultado. Uma vez eu fui indagado o seguinte: se Deus ele é bom e todo-poderoso, conhecedor de tudo, por que ele não impede aquilo ali? É porque ele dá o famoso livre-arbítrio, ele dá o caminho da bênção e da maldição, e a pessoa tem que fazer a escolha. Eu tenho que ter um mínimo de uma inteligência de fazer as escolhas certas. Por isso que vai chegar um momento de tanto insistir, a pessoa vai ter o resultado daquilo ali. Então é difícil. Eu li esse versículo aqui e eu fiquei assim, Senhor, misericórdia. Eu não quero fazer mal para ninguém, porque é difícil lidar com pessoas assim. Sim, é difícil, mas acho que o primeiro passo é reconhecer que a gente também é difícil. Porque é fácil olhar para o outro e falar, não sei lidar com aquela pessoa, mas às vezes isso precisa ser mudado em você. A aplicação é pessoal, né? Aplicação provavelmente pessoal. tem alguém falando a mesma coisa de você. Justo. Esse é o negócio. É ruim lidar com aquela pessoa e a outra pessoa falando, é ruim lidar com aquela. Eu falo com o pastor para ser vascaíno, ele quer ser flamenguista. Ele insiste no assunto. Então, a bênção é maldição. Eu escolhi a bênção. Ai, meu Deus. Continuando aqui, a gente pode ver no versículo 23 que sobre essa pessoa cheia de si, cheia de personalidade, a gente pode até reparar, né? Cheio de si, pouco de Deus. Ou seja, muito de Deus, pouco de si. Assim que precisa ser. Aí no 23 fala, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Ou seja, que você possa ser
essa pessoa com um coração ensinável, humilde. E para a gente já encaminhar para o final, né? Aqui no versículo 15, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo, ou seja, aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades, envergonha a sua mãe. E esse 15, na linguagem de hoje, olha só como é claro. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo sua mãe passar vergonha. Alguém já viu alguma cena por aí desse tipo, ou já fez essa vergonha também quando era criança? Eu devo ter feito. Provavelmente, né? Uma chance de 100%, por aí. Verdade. E pra gente já poder fechar com chave de ouro, olha só, a gente tem um versículo que o pastor Ednilson comentou, ele logo no início, né, antes de a gente começar a gravação. O versículo 8, vamos lá pro versículo 8? Aqui, cadê? Não, perdão. O 18. 18. Perdão, que vai dizer assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Pastor Tiago, você pode ler na linguagem de hoje, por Qual favor? verso, filha? No 18. 18 do 29? Isso. Eu acho que tá diferente pra caramba, que é um país sem orientação de Deus, é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. É esse? É isso aí. Exatamente. Fala É a sobre linguagem de hoje? É. Forte demais. Fala Forte sobre a demais. orientação de Deus, assim. muito A gente bom. vai ouvir muita orientação, né? Às vezes vem conselho, vozes de tudo quanto é lado. É bom a gente pedir conselho a quem tem estrutura, vivência, experiência e uma pessoa de Deus que pode te ajudar. E aqui fala quem guarda a lei de Deus, ou seja, é sobre quem que você tem escutado também. Mas, pastor Ednilson, nesse versículo 18, a arque, ela já revela muito bem, né? Sim. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O que você tem a comentar sobre esse texto? Então, eu acho bem interessante quando você vê a Bíblia falando que sem a profecia, há corrupção. A gente vê corrupção hoje de todas as espécies, né? Não só falando politicamente. Sim. Esse texto está falando de nação, de povo, né? Falando de um país inteiro, tanto que a outra tradução traz claramente, falando do país. Mas você vê o ser humano corrompido, né? O ser humano sem a lei de Deus completamente corrompido, invertendo tudo em termos de vivência, de vida, de como viver sua vida. Pessoas que querem ser o que na natureza não são e nunca serão. Então, a gente vê várias situações muito inversas. Você vê que o homem está, em si só, já corrompido. E eu acho interessante nesse texto que ele traz essa revelação, mas ele já traz a direção de como resolver isso, que é a profecia, é a palavra revelada, é a lei de Deus que entra, limpa para acontecer o que a gente já conhece, do nascer de novo, de ter o Espírito Santo guiando a gente, né? Então, eu acho muito interessante isso, porque se cada pessoa, porque, independente de política, de governo, eu sei que o texto fala de governo, mas eu também tenho que governar a minha vida. Eu sou um pai, sou um marido, sou um pastor, eu dirijo uma igreja, tenho muitas ovelhas. Eu tenho que governar a minha vida também. Eu posso pensar no país como um todo, mas posso pensar em mim mesmo como pessoa, né? O meu mundo, no caso. E ele dá a direção. Você quer vencer essa corrupção que está no mundo? Revelação. É a palavra revelada no seu coração que te liberta, que te mostra o caminho, te ilumina você e faz você fugir da corrupção. E aí o povo se alegra, o povo é bem-aventurado, bem-sucedido. Exatamente, perfeito. Muito obrigada, pastor Ednilson. Antes de finalizarmos Provérbios 29, a gente vai ler aqui juntos o que o comentário do missionário R.R. Soares diz a respeito deste capítulo, sempre fechando com chave de ouro, com o ensinamento do nosso líder, missionário R.R. Soares. E ele diz assim: o sábio declara que certos indivíduos, por mais que sejam repreendidos, não aceitam a correção. Eles endurecem o coração e consequentemente, colhem os frutos do seu pecado. A vontade de Deus é que todo homem seja justo. Por isso, nas Escrituras, existem instruções úteis para orientar e corrigir aqueles que querem viver bem.
Sem a palavra de Deus, inspirada, o povo se corrompe, mas aquele que guarda os mandamentos do Altíssimo será bem-sucedido. O sábio mostra ainda que os pais são autoridades nomeadas por Deus para disciplinarem os seus filhos. Alguns deixam os filhos fazerem o que querem, porém, quando estes não são disciplinados, amargarão dias difíceis ao se tornarem adultos. Muito obrigado, missionário R.R. Soares. Com relação aos filhos, a gente pode chegar à conclusão de que ou a gente tem um trabalho agora ou tem um trabalho depois, não é verdade? Ou sacrifica agora ou sacrifica depois. Que a gente possa usar de sabedoria e agir enquanto é tempo, não é verdade? Bom, pessoal de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada, pastor Thiago Pena. Eu que agradeço. Deus abençoe, dona Júlia. Amém. Obrigada, pastor Edmilson. Obrigado, Júlia. Valeu. Até Glória a próxima. a Deus. Até a próxima. E você aí de casa, um grande abraço. Que Deus abençoe. E aí, você gostou desse vídeo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou pedir para que você curta esse vídeo. Nós também temos o espaço dos comentários, onde você pode interagir com a gente. E não se esqueça de compartilhar também para mais pessoas, seus amigos, enfim, deixa Deus usar você. Bom, também quero fazer o convite para você conhecer o nosso Instagram, @canal.cjc, e ficar por dentro das novidades. E não se esqueçam, aqui no YouTube a gente tem uma playlist com todos os podcasts bíblicos, os estudos que a gente fez aqui juntos, hein? Não fica de fora não. Um abraço!